Muito bom dia, estamos no dia 28 de dezembro, em São Paulo, pastor Genivaldo Tavares, e eu quero falar de um assunto bastante sério, que é sobre, o tema é: a nossa salvação não é eterna. Porque há uma linha de pensamento que acha que os eleitos, os salvos, eleitos, esses não erram, não tropeçam, não podem perder a salvação, estão salvos, está lá, Deus os acompanha sempre, não há como errar o alvo. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu quero considerar o texto do autor da carta aos Hebreus, que para mim, pessoalmente, eu não dou isso como ensino para ninguém, cada um entenda como quiser. Para mim, Paulo, pelo perfil, pelo jeitão de escrever, do verso 1 ele diz que nós temos que deixar os princípios rudimentares da doutrina de Cristo, do batismo, de obras mortas, de fé em Deus, da imposição de mãos, para poder desenvolver-se no conhecimento, do verdadeiro conhecimento de Deus, da doutrina, da palavra. E ele promete: faremos, Deus permitir. Ele diz o seguinte, a partir do verso 4 do capítulo 6, porque, note bem, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, e que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, e recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então ele diz o seguinte: é impossível que aqueles que conheceram o dom celestial, a graça de Deus, o amor de Deus e recaíram, sejam outra vez renovados. Claro que o autor, ele desce nas profundezas de uma vida, digamos assim, da verdadeira heresia, do abandono da fé, e isso é muito profundo o que ele fala. Não significa que a pessoa não possa ter arrependimento, vamos ver isso depois. Não podemos tentar formar doutrina a partir dessa exposição de pensamento do apóstolo, não é? Mas a rigor é isso: a pessoa que tem, mesmo tendo provado a salvação, dom celestial, o Espírito Santo, a graça do Senhor, recai, e ele diz aqui, pessoa que volta ao pecado, volta a praticar as obras que praticava quando estava sem Cristo, que eles sejam novamente renovados. Isso não é regra geral, é uma exceção dentro do pensamento do apóstolo. Vamos em frente. Quando Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 10, ele está falando das suas lutas, dos seus sabores e tal, e ele diz a Timóteo: olha, o Demas me desamparou amando o presente século, e foi lá para Tessalônica. Aí ele diz: olha, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, eu fiquei praticamente só, todos me deixaram. Mas no caso do Demas, não, o Demas abandonou amando o presente século. Eu não sei o que ele foi fazer em Tessalônica, que era uma cidade convidativa, muito bonita, por sinal, né? E, enfim, mas Demas o abandonou. Quer dizer, e Paulo não está questionando aqui se ele era um eleito ou não. Que Paulo está dizendo o seguinte: Demas andava comigo e me abandonou amando o presente século, ou seja, valorizou mais o mundo, a riqueza, do que a graça, o amor de Deus. Este se foi, não deve ter tido o caminho de volta, talvez, e posso até dizer que esse é um exemplo daquilo que Paulo fala no capítulo 6 da carta aos Hebreus, ou vamos ao apóstolo, não é? Escreve aos Hebreus lá no capítulo 6. Muito bem, quando ele escreve ainda aos Hebreus, não é? E primeiro ele diz o seguinte no verso 1 desse capítulo 3 de Hebreus: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então nos chama de participantes da vocação celestial,
além de ser filhos por adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, além de ter sido regenerados, além de ter sido resgatados do pecado, além de ter sido colocados dentro do plano da salvação, porque o plano da salvação é eterno. O homem é que precisa ir até o fim, e é bem-aventurado aquele que vai até o fim. E nas cartas lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, é muito claro: aquele que vencer herdará estas coisas, sentará no meu trono, etc. É para quem vencer, quem for até o final. Mas Paulo se desmancha em conselhos com esta igreja, com os hebreus, e ele diz o seguinte, por extensão a nós: não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Hebreus 3 e 8. Não endureçais os vossos corações. É uma carta dirigida aos crentes hebreus, eu não tenho dúvida nenhuma, mas que nos alcança, tá certo? Até porque a gente sabe que naquele período as igrejas eram compostas de gregos, e a maioria entre gregos e hebreus, né, convertidos. Pois bem, no capítulo 3, verso 13, ele está dizendo ainda: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então Paulo considera o engano do pecado, essa sedução com que Satanás trabalha hoje para arrastar os crentes. Ele não leva quase nem ao fanatismo. Ao fanatismo hoje vai quem quer, vai assim, sabe, de braçada, para o fanatismo. Mas para o mundo há um jogo de sedução satânico para arrastar o crente para o mundo. Então Paulo diz isso, né? Exortai-vos uns aos outros, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Se ele dá este conselho, é que ele entende que as pessoas que provaram a graça podem também errarem no alvo pelo engano do pecado. Verso 12, capítulo 3: vede, irmãos, que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar de Deus, do Deus vivo. Deu para perceber? Veja que não haja em vós nenhum coração mau e infiel. Ele está se referindo a essa máquina complexa que nós somos. A máquina homem, nossos sentimentos, emoções, nossas vontades, que se a gente não tomar cuidado... Porque a Bíblia diz: se sois guiados pelo Espírito de Deus, então sois filhos de Deus. Claro, se nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Mas se deixamos que o nosso coração se carregue de sedução, e o Senhor também já tinha dito: cuidado que o vosso coração não se encha de glutonaria, e nem dos cuidados desta vida. Se isso acontece, não tem salvação eterna. O homem pode sim cair da graça de Deus. Nem tem a questão da eleição, porque a questão da eleição é o seguinte: a eleição é um plano de Deus. Deus estabeleceu o seu plano e nos elegeu antes da fundação do mundo, e mandou lançar o convite: não quereis vir a mim para terdes vida? Então vamos, ou não vamos. Queremos ou não queremos, é o arbítrio, é a vontade do homem, porque o homem não perdeu a razão, o raciocínio, a capacidade de pensar e de escolher, simplesmente porque estava morto em delito e pecado. Ora, morto em delito e pecado não aniquilou a personalidade do homem, o jeito de ser de cada um de nós. Temos que pensar nisto. Atos 1 e 25, Paulo, referindo-se a Judas, ele diz o seguinte: olha, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Alguém pode dizer: por que Jesus escolheu Judas Iscariotes? Para mim, por dois motivos. Primeiro, Judas tinha se convertido? É inegável. Tinha se convertido ao ouvir o convite, ele seguiu o Senhor, mas o coração estava cheio da riqueza desta vida, a vontade de ganhar a ganância. Alguns têm outras explicações, mas essa para mim basta, não é? E creio que para vocês também. Mas ao escolher um novo apóstolo para que suprisse o lugar de Judas, não é? Alguém que pusesse no lugar dele, ele fala que Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. É o lugar da perdição de quem desobedece à palavra do Senhor. E para finalizar, Tiago, nosso irmão Tiago, irmão do Senhor, no capítulo 5, versos 19 e 20, ele diz o seguinte: presta atenção, irmãos, se algum de vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho
Um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, meu pessoal da Congregação Cristã no Brasil, leia esse texto aqui. Se diz da congregação está perdido porque não era um eleito de Deus, engano de vocês. Ensinaram errado isso aí. Corra atrás, vá buscar aquele que se perdeu. Se ele recusar o amor da verdade, é um problema dele, não quer voltar a casa como a semelhança do filho pródigo. Eu voltarei, direi para o meu pai, pequei contra o céu e perante ti. Me tem pelo menos como um dos teus jornaleiros. A oportunidade, enquanto a morte não ceifar a vida, está sempre à disposição do homem, ou quando não houver o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento, é uma outra questão que nós conhecemos. Mas por enquanto, ficamos com esta palavra. Tome cuidado, não tem salvação eterna, não fique brincando. Não, porque o Senhor apaga o meu nome, mas depois ele risca nós e ele escreve novamente. Não existe nada disso. Deus conhece aqueles que são seus. E aquele que profere o nome do Senhor aparte-se da iniquidade. Significa permaneça firme e fiel. Grande beijo e abraço a todos no nome precioso de Jesus.